Quando eu fiz 18 anos, eu pensei comigo, agora eu vou receber um chamado na igreja. E eu gostaria de qualquer coisa menos na primária. E eu lembro que acho que nos 2 domingos seguintes, o bispo me chamou, Aline, você está sendo chamada para servir na primária. Aí eu, tá bom. E eu amei, não foi um sacrifício para mim, gostei muito, inclusive fui para missão, voltei, cursei pedagogia, trabalho na área. Então a infância para mim é uma área conhecida, confortável. E 2 meses atrás eu fui chamada para servir nas moças. Uma área que para mim não é conhecida, apesar de já ter sido adolescente, ter passado pelas moças, não é conhecida, não é de conforto. Inclusive eu sempre brincava que quando minhas filhas fossem adolescentes eu não sei o que eu ia arrumar, porque eu acho muito difícil lidar com adolescentes. Mas desde que eu recebi o chamado, meus olhos se enterneceram muito pela adolescência, pelos jovens em si. Na infância, tudo é muito colorido, tudo é muito divertido, muito legal, é brincar, né? E na adolescência essas cores começam a sumir um pouquinho. Os jovens começam a perceber que a vida não é tão fácil, as emoções se intensificam e tudo fica um pouco mais preto e branco. A gente vê até isso assim nas roupas deles, né? Um jovem que usava sempre muito colorido, as meninas ainda usavam laço, já começa a monocromática, não sei se o nome é esse. Preto, branco, maioria assim, tudo preto. E isso é real, né? Isso realmente existe. Os sentimentos delas, que antes também, dos jovens, né, em si, que antes eram leves e bons e fáceis, também começam a ficar um pouco mais pesados, e os fardos ficam mais pesados. A minha adolescência, né, de nós que somos adultos, acho que já sempre é difícil, sempre foi difícil, mas a adolescência de hoje em dia é um terreno totalmente desconhecido. Um dado da OMS de 2025 diz que 1 em cada 6 adolescentes possuem doenças emocionais. E aí? O que nós, adultos, pais, líderes, podemos fazer em relação a isso? Como ajudá-los? Assim como a infância, também não existe um manual de instruções para criar filhos. E que bom, porque cada um é diferente do outro. Cada filho a gente precisa de um jeito. Mas o Pai Celestial tem nos dado maneiras e nos ensinado, através da liderança, das escrituras, em como podemos ajudar esses jovens. Inclusive, o tema dos jovens desse ano foi Busque a Cristo. E eu queria ler para vocês a letra do hino, que é o hino principal, né? Que é esse Busque a Cristo. E ele tá dizendo ali, é sobre isso o enfoque principal que a gente precisa ter com a juventude. O hino é sobre isso, ele está nos alertando, né? Há uma luz no escuro, mesmo se parece ser o fim. Mesmo assim. Para os jovens, muitas vezes, esse é o sentimento que eles têm, de que eles estão num poço escuro e sem saída. É muito difícil ser um jovem sozinho na escola, como único membro da igreja. Às vezes, um jovem dentro de casa, como único membro da igreja. Há consolo na dor. E a paz que vem do Salvador. Ele é a paz. Busque a Cristo em cada pensamento, sem temer, sem duvidar. Tente encontrar, Ele vai te ouvir e tudo vai mudar se a Cristo buscar. Esperança e conforto quando não temos forças para lutar. Ele nos dá confiança e coragem quando a escuridão se aproximar. Sua luz virá. Então, continua, mas essa é a parte que eu gostaria de falar com vocês. Então, o Pai Celestial, Cristo, Ele nos deixou esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Pai Celestial, Ele realmente quer aliviar os nossos fardos. Mas para um jovem que não consegue ver uma luz no fim do túnel, que tem pensamentos suicidas, que acha que a vida não importa mais, que não se sente amado, é muito difícil isso. Os jovens precisam de ajuda. Às vezes, os sorrisos que eles demonstram escondem algo terrível, pensamentos ruins.
Tem uns que a gente já vê logo a mudança de comportamento. De uma hora feliz, de repente, é aquele jovem que se esconde no quarto, que não quer mais saber, que não quer mais sair em foto, que não quer mais nada. E às vezes isso é um pouco normal da adolescência também. Mas cabe a nós, adultos, olharmos com carinho para esses jovens para saber identificar isso. Ajudá-los realmente a encontrar essa luz no fim do túnel. Frases como: isso é bobagem, isso é falta do que fazer, é só arrumar um trabalho que passa, isso é drama, na minha época isso não existia. Isso tem que sair do nosso vocabulário. Isso não ajuda em nada os jovens, ao contrário, vai fazer com que eles se fechem mais e não queiram falar conosco. O que eles precisam é serem ouvidos, sem pressa, sem julgamentos, serem compreendidos. Algumas coisas que intensificaram as dificuldades emocionais dos jovens hoje em dia são, por exemplo, a FOMO. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é o Fear of Missing Out. Em inglês, é o medo de estar de fora, o medo de não pertencer. Isso faz com que os jovens fiquem conectados 24 horas por dia no celular. Não só jovens, tá, gente? Tudo que eu tô falando assim, sobre jovens tem se arrastado também para nós adultos, mas acho que é importante a gente ter esse olhar sobre eles específico. Então, esse medo de estar de fora, de ficar para trás, faz com que eles fiquem ali conectados 24 horas e fiquem de olho só naquela vida irreal que tá na internet. Que o colega tá só viajando, tem uma família perfeita, eu não tenho. Que o colega é melhor, tem um corpo mais lindo, tem dinheiro para ir na academia, eu não tenho. E esse mundo virtual vai substituindo o mundo real. As amizades que eles parecem ter na internet são 100% rasas. E as amizades reais, que era o que a gente costumava ter mais antigamente, com conversas profundas, amigo para ir em todo lugar, vamos na padaria, vamos na esquina, vamos em qualquer lugar, vamos, tá sempre junto, lidando com as dificuldades juntos, ela some. É só um amigo ali virtual, que não tem conversas profundas, que você não sabe em quem você pode confiar, que às vezes vaza suas fotos que você manda para outras pessoas. É um local onde os jovens recebem, às vezes, bullying. Enfim, é uma terra, um terreno perigoso, né? Então, entender que existe isso ajuda a gente a entender por que esse jovem não consegue se desconectar. É difícil ficar longe do celular, porque ele já está com essa, vamos dizer, com essa síndrome, né? E algo que ajuda muito é ensinar eles a nomear os sentimentos. Para eles entenderem o que é aquilo que eles estão sentindo. Por que eles ficam tão dependentes do celular. Entender, porque isso está te gerando ansiedade. Isso que você está sentindo, essa tristeza, que você não está mais vontade de sair de casa, isso pode ser uma depressão. Vamos pesquisar, vamos tentar entender melhor, vamos procurar ajuda profissional. Minha filhinha, isso foi algo que eu me preocupava, né, de nomear sentimentos e emoções. E minha filhinha ali já com 2 anos, ela já aprendeu isso, né? Ela falava, mamãe, ela às vezes chorando, mamãe, eu tô muito triste, me dá um abraço. E ela ainda não sabe, mas isso é já algo muito bom, é algo incrível que ela já sabe fazer, que é nomear sentimentos e saber se autorregular. Quando eu tô triste, como eu vou sair disso? É tendo pensamentos suicidas? É me escondendo no quarto? O que eu faço para isso melhorar? E quando um jovem está assim, nessa fase, né, com esses sentimentos, passando por essas dificuldades, o que ele precisa? De bons amigos, pessoas que realmente o amam, de pais, de líderes presentes, de atividades esportivas, atividades em grupo, de programas de TV e de músicas que
o ajudem a ter pensamentos melhores. E dentro de casa, ter palavras e afirmações positivas. Você é amado, você é especial, você é capaz, você é corajoso. Frases positivas que vão ativar dentro do coração desse jovem o melhor que ele tem, o melhor que ele pode vir a ser, para que eles consigam passar por essa fase e serem adultos confiantes, que vão se dar bem. Na conferência agora de outubro, o elder Matthew S. Holland disse: apesar de suas imperfeições, vocês têm acesso imediato à ajuda e à cura divinas. Essa assombrosa misericórdia nos é oferecida somente por meio de Jesus Cristo. Então, junto com toda essa ajuda, eles precisam ser ensinados a buscar na fonte segura. Buscar nas escrituras, na frequência à igreja, no seminário. Como acessar esse poder incrível que Jesus Cristo tem. Podemos fazer perguntas como, ao ver que um jovem está triste: o que você está sentindo agora? Ao invés de falar, só fica aí com essa cara emburrada. Você quer um conselho ou só quer ser ouvido? Pode dizer que eu estou te ouvindo. Como eu posso te ajudar de verdade? E deixar com que eles realmente falem. Deixa o tempo. O silêncio não faz mal. Às vezes vai demorar para essa resposta vir, para eles realmente se sentirem confiantes de falar, mas isso vai chegar. Para criar conexão e segurança. No livreto A Força dos Jovens, tem um tópico que chama Kit de Bem-Estar Emocional. Isso é perfeito. Devia ser impresso com uma coisinha de bolso assim para os jovens carregarem por aí. Lá, a igreja oferece ferramentas preciosas, com tópicos como se conectar com outras pessoas, para aquele jovem que está ali na escola e não consegue fazer amizade. Expresse o que está sentindo, para aquele jovem que não consegue falar. Reconheça que sentimentos são informações. E o que você vai fazer com essas informações? Não adianta você só identificar o que você está sentindo e nada fazer. Pratique habilidades de lidar com as emoções. Deixe pensamentos virem e irem. Às vezes é difícil controlar o que a gente está pensando, mas da mesma forma que vem, deixar esse pensamento ir embora. Nutra seu espírito, cuide do corpo, peça ajuda quando precisar. Todas essas coisas são dons de Deus para nos fortalecer emocionalmente. Eu sei que Jesus Cristo, Ele é o único que pode transformar o nosso peso em leveza. Que pode fazer brilhar aquela luz quando está tudo muito escuro. Que pode nos salvar, realmente, nos salvar. Quando a gente parece que não tem mais nada, não tem mais solução. Tem, é Cristo. Às vezes a gente não vai enxergar essa solução, mas se a gente colocar nas mãos dele, ele vai. De novo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pegar tudo aquilo que não nos deixa dormir e imaginar realmente que a gente está colocando na mão e dando nas mãos dele. E a gente vai conseguir voltar a respirar. É um hábito, é um desafio, né? Constante, até que se torne um hábito. Para adolescentes, adultos, enfim, por toda a vida. Mas eu realmente sei que ele nos ama e que ele é nosso único super-herói dessa terra. A única pessoa que realmente tem poder. E esse é o testemunho, o discurso que eu gostaria de deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.